Olá, seja bem-vindo ao nosso canal oficial do YouTube. Eu sou o pastor Márcio Rocha, pastor da Comunidade Evangélica da Zona Norte, e temos o prazer e a alegria de receber você. Eu espero que a palavra que você vai ouvir agora venha de impacto no seu coração, trazendo paz, alegria e muito mais do que isso, conhecimento da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Deus te abençoe, divirta-se. Receber com muita honra e muito carinho a minha esposa, a pastora Marisângela, que vai ministrar sobre o Sermão da Montanha. Aleluia. Receba essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vou tirar esse copo aqui. Pegue aí a sua Bíblia, sua agenda, seu caderno, caneta. Domingo de manhã, escola dominical, amém? Momento de estudarmos a palavra do Senhor, de aprendermos mais dele, nos aproximarmos mais da sua presença. Pega aí sua agenda, seu caderno, sua caneta, sua Bíblia. Hoje nós vamos ler muito a palavra. Vamos sair um pouco, do texto lá de Mateus e vamos ler bastante a palavra. Queria pedir o pessoal da multimídia, a Aline, que está aí, né, Aline? Tá, Aline? Vamos, se tiver muito rápido, tu faz assim para mim, que aí eu paro, espero. Talvez você não dê tempo de você abrir, mas você anota e acompanha aqui, que a Aline vai estar colocando para a gente os textos, para que a gente possa avançar. E eu tenho quase certeza que nós não vamos conseguir terminar hoje essa parte, né? Talvez a gente tenha que dividir essa parte em duas. Deixa eu iniciar meu cronômetro aqui. Aleluia. Coloca a mão aí no seu coração. Senhor, fale conosco, Pai, mais uma vez, Senhor. O Senhor tem falado durante todo esse culto, desde a abertura. E agora, através da Tua palavra, nós clamamos, Senhor, fala conosco. Fala, Senhor, com aquele que está em casa, aquele que está no trabalho, na rua, no hospital, Senhor, na prisão. Senhor, fala. Aquele que está nesse estado, em outro país. Senhor, não há limites para a Tua voz. A voz do Senhor é como de muitas águas, aleluia. Senhor, troveja, ó Deus da glória, sobre a nossa vida, sobre os nossos medos, sobre as nossas inseguranças, Senhor, sobre aquilo que precisa ser tratado e mudado na nossa vida. Nós abrimos o nosso coração para Te ouvir. Subimos mais uma vez o monte contigo, Senhor Jesus, para ouvir e para aprender de Ti. Tu és o nosso mestre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Mateus, capítulo de número 7. Entramos no capítulo 7, diga glória a Deus. O Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7. E hoje, na nona palavra, entramos então no capítulo 7 de Mateus. E hoje nós vamos ler, como eu falei, não sei se vamos terminar, mas pelo menos vamos ler do verso 1 ao verso de número 11, do verso 1 ao verso de número 11, de Mateus, capítulo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas,
para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, abre-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem, que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Amém? Glória a Deus. Essa é a parte que vamos estar meditando hoje na palavra do Senhor. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção nesse texto, né, um texto que fala sobre julgar. Ele começa dizendo: não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o critério, depois ele diz, porque com a medida com que você utilizar é o mesmo critério e a mesma medida que será utilizada para você. Mas a primeira coisa que eu quero diferenciar nesse texto, e eu quero pautar todo esse estudo, de forma que talvez eu fique só nessa primeira parte, em diferenciar essas duas coisas, é você entender, porque a palavra, ela não se contradiz. A palavra, o Senhor Jesus, ele não nega a si mesmo, a palavra nunca se contradiz. E eu sei que existem outros textos que nos mandam julgar todas as coisas. Que nos manda julgar este mundo, que nos manda avaliar, que nos manda, que diz que nós julgaremos a terra. Enfim, pastora, como é que é isso? Irmãos, existem duas coisas colocadas aqui. E é muito claro o que o Senhor Jesus está nos ensinando. É muito claro, ele está fazendo uma diferença muito clara entre julgamento e exortação, confronto. Você vai perceber isso nessa manhã. Existe uma diferença muito clara desse tipo de julgamento que o Senhor Jesus está condenando. E está alertando que se você colocar isso como um critério, como uma medida na tua vida, vai voltar para você com o mesmo critério e medida de julgamento. Existe uma diferença, porque o julgamento a que Jesus se refere aqui é um julgamento que mata, é a crítica. Ele está pautado na raiva, na irritação, na soberba, como ele mesmo falou aqui, na hipocrisia, no versículo 5. Hipócritas. Na hipocrisia. Mas todas as vezes que a palavra fala de confronto, de exortação, a palavra está falando do amor, do importar-se, da disciplina que vem do alto, que nos ensina, nos faz crescer, que tem base na palavra, que visa o crescimento, que tem sabedoria, que aponta caminhos, que traz despertamento, que traz prudência, que livra da morte, que dá entendimento. Tudo isso eu tirei de textos bíblicos. Nós vamos ler alguns agora. Você entende a diferença? Você entende como o Senhor diferencia? Leia comigo. Vamos a alguns textos. Leia comigo. Romanos 14:10. Diz assim. Romanos 14:10. Você já chegou aí, amém? Portanto, por que julgas a teu irmão? Por que o desprezas? Deixa eu botar meu óculos aqui para terminar de ler. Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Portanto, por que julga o seu irmão? Por que o desprezas? Você percebe que, de novo,
Esse julgamento citado lá em Romanos está ligado a esse julgamento que o Senhor Jesus nos advertiu para nos afastarmos dele. E nos disse, não faça, não julgueis. Ele não deu volta, ele disse, não julgueis para não serdes julgados. E é disso que o Senhor está falando. Você vê em Romanos 14:10 a palavra desprezo ligada a esse tipo de julgamento. Porque julgas a teu irmão, porque o desprezas. É o julgamento ligado ao desprezo. E ele diz, não vamos todos nós igualmente comparecer ao tribunal do Senhor? E o Senhor nos adverte quanto a esse tipo de julgamento. Então, o que é esse julgamento que o Senhor Jesus está falando? Não julgueis. Com o critério que você julgar, à medida você será julgado. E ele continua dizendo assim, olha, sabe por quê que eu estou falando? Porque você está querendo tirar o argueiro do olho do seu irmão, só que no teu tem uma trave. É o julgamento que me faz conseguir, ver todos os problemas que o outro tem, mas eu nunca enxergo a mim mesmo. Eu nunca estou errado. Eu sou sempre o certo. Eu sou o dono da razão. É isso que o Senhor está falando. O outro sempre é o problema. O outro sempre tem a dificuldade. Mas eu nunca me coloco para que o Senhor faça essa obra em mim. E a palavra do Senhor continua dizendo, Marcos 4:24. Anota aí, Marcos 4:24. Com a medida que medides, vos medirão também, e ainda se vos acrescentarão. Meu Deus, agora vai além. Aqui está dizendo com critério, com a medida você será julgado. Aqui está dizendo, olha, ainda será acrescentado sobre a sua vida. Obadias 1:15, olha o que diz a palavra do Senhor. Obadias 1:15. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo, o teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Misericórdia. O Senhor está falando, olha, avalia como você trata as coisas, como você fala, como você faz. O Senhor está dizendo aqui, olha, antes de você querer ajudar alguém, é literalmente isso. Ele diz assim, versículo 3, porque vês o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Meu Deus, o Senhor fala assim, faz o exercício do espelho primeiro. Deixa eu transformar a sua vida primeiro. Você só tem condições de ajudar alguém se você se ajudar. Você só pode pensar em exortar alguém se você é aberto à exortação. Você só pode dizer para alguém que ele tem que mudar se você estiver disposto a mudar primeiro. Posso ouvir um glória a Deus? Misericórdia. É o sermão da montanha. Aleluia. Falar e viver. Se você não vive o que fala, esse texto está dizendo assim, então fica quieto. Primeiro em você, depois através de você. Primeiro em nós, depois através de nós. Ele está dizendo, olha, é feio. Está feio. Porque você diz, eu sede santos, mas você não é. Ele está falando com os fariseus, ele está falando com aquele povo que tinha uma aparência, lembra das aparências que nós já tratamos lá atrás, vida de aparência, de superficialidade. Um povo que tinha uma aparência de santidade, mas não tinha nada de santidade. E ele continua falando, sede santos, mas você não é.
Seja fiel. Você diz para alguém, seja fiel, mas você não é. Você diz para alguém, seja humilde, mas é arrogante. Você diz para alguém, seja manso, mas você é grosso. Você diz para alguém, olha, você tem que obedecer a palavra, mas você não obedece. Prega contra o pecado, mas já está cauterizado por ele. Tem pessoas que às vezes chegam na igreja e ficam um pouco chateadas, porque elas acabaram de chegar e elas querem um ministério, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero dar aula, eu quero... E aí a gente pede para que ela passe, né? Irmão, você precisa, faz a escola de crescimento, né? Passa ali pela escola, passa esse tempo do Senhor trabalhar, né? Do Senhor tratar. E a pessoa às vezes fica um pouco chateada com isso. Não, mas eu quero fazer, eu quero. Muitas vezes você não fala, mas até conhecendo a vida daquela pessoa que está se abrindo com você, você vê que tantas brechas e situações precisam ser tratadas, precisam ser curadas, mas a pessoa não enxerga. Chega, quer estar no ministério, sem tirar as traves do próprio olho. E querendo ser usado para tirar o argueiro do olho de alguém. Mas está cheio de trave. E às vezes as pessoas não entendem isso. Irmãos, tem muita gente em nome de Deus, cheio de pedras nas mãos, mas não olha a sua própria condição. Não olha a sua própria condição. Não foi assim, né? Aquele monte de crente, cheio de pedra na mão, para acusar aquela pecadora, para acusar aquela mulher pega ali em adultério, cheios de pedras nas mãos. E Jesus diz, aquele que não tem pecado, pode atirar a primeira pedra. O que Jesus fez? Jesus fez com que primeiro eles tirassem a trave dos seus olhos, para então pensar que de alguma forma poderiam fazer algo por aquela mulher. Às vezes somos implacáveis em atirar pedras, sem nenhuma misericórdia. Eu quero que você abra comigo em Isaías 58, do 9 ao 12. Isaías 58, 9 ao 12. Gente, olha esse texto. Então, Isaías 58, 9 ao 12. Então, clamarás, e o Senhor te responderá. Olha que tremendo. Então, gritarás por socorro. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai dizer, eis-me aqui. Você pode dizer glória a Deus? Mas tem um se. Aí que o nosso glória a Deus tem que aumentar. Quando que isso vai acontecer? Eu vou clamar e o Senhor vai responder, eu vou gritar por socorro, Ele vai dizer, eis-me aqui, se... O quê? Tirares do meio de ti o jugo. O que mais? O dedo que ameaça. O dedo que aponta. O dedo que julga. O que mais? O falar injurioso. Irmãos, quer dizer que quando julgamos, quando falamos injuriosamente, quando estamos cheios de julgos ainda, julgos são fardos, são pecados, são coisas que carregamos, são coisas que não resolvemos, são amarguras, são coisas das quais não nos libertamos ainda. Essa nossa conexão, esse nosso relacionamento com Deus fica difícil, fica abalado. E o Senhor está falando, olha, tira o jugo. 3 conselhos Ele dá aqui. Se liberta de todo jugo que há na tua vida, se liberta. Outro conselho, para de apontar o dedo.
Imagina, que tremendo isso. Para de apontar o dedo. E para de falar injuriosamente. Injúria, né? Calúnias, injúrias, com raiva, falar do outro. É isso. Tudo que você fala sobre tem uma crítica, tem um julgamento, tem uma ofensa. Senhor, para com isso. E você vai ver o meu socorro na tua vida. Você vai ver a minha resposta para a tua oração. Meu Deus, e esse é um dos textos que eu amo na palavra. Porque aí ele diz, tem mais se, tem mais. Não parou aí não, tem mais. Se abrires a tua alma ao faminto, fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, como um manancial, cujas águas jamais faltam. Amém? Glória a Deus. Que promessa. Para quê? Deixar o jugo, parar de apontar o dedo, parar de falar injuriosamente, abrir a sua alma ao faminto, ao necessitado, fartar a alma aflita. Oh glória, um coração doador, abençoador. Então a tua luz nascerá nas trevas, e você será como um manancial cujas águas não faltam. Você recebe sobre a tua vida essa palavra, amém? Glória a Deus. Que o Senhor nos ajude nesse caminhar em direção a essa promessa que Ele faz de uma forma tão tremenda na nossa vida. Eu quero ler com você Tiago, capítulo 2, verso 13. Tiago 2, 13. Lê essa palavra comigo. Simples, simples assim, mas de forma tremenda. Tiago 2, 13. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Lembra da medida com que medirdes? Lembra do critério que você usou? Olha o que diz a palavra. O juízo é sem misericórdia para quem? Para aquele que não usou de misericórdia. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Você pode glorificar ao Senhor por essa palavra? O que seria de nós se não fosse isso? Fala aí na tua casa, diga: a misericórdia triunfa sobre o juízo. É assim da parte de Deus para conosco, amém? A misericórdia dele triunfou sobre todo juízo que merecíamos, pecadores. Mas a misericórdia dele triunfou, e ele nos resgatou, e ele nos amou, e ele nos enxertou na videira, nos fez filhos. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. E se somos a imagem e a semelhança do Senhor, diga assim: na minha vida, a misericórdia precisa triunfar sobre o juízo. Todas as vezes que eu estiver com raiva, que eu quiser julgar, que eu quiser falar de alguém, que eu estiver chateado, irmão, lembra desse texto e diga: a misericórdia do Senhor triunfou sobre todo juízo que eu merecia. E eu quero ser como Ele. Eu quero ser parecido com Ele. Eu quero ser a sua imagem e a sua semelhança. E eu quero que a partir de hoje, na minha vida, a misericórdia possa triunfar sobre o juízo. Amém? E eu quero alertar, irmãos, para os gatilhos da nossa alma, né? Às vezes nós temos, mas eu tenho dois lados.
tem alguém que me acha muito misericordioso, tem alguém que não acha. Por que será? Porque somos misericordiosos com uns e implacáveis com outros. E o pior é que geralmente isso acontece por dois motivos. O primeiro é intimidade. Tendemos a ser mais misericordiosos com quem não temos tanta intimidade, com quem não nos relacionamos tanto. Porque geralmente ficamos com o melhor lado dessa pessoa sempre, né? E tendemos a sermos mais julgadores, mais implacáveis com aqueles com quem temos intimidade, porque conhecemos mais as suas fraquezas, as suas debilidades, os seus defeitos. E aí somos mais implacáveis, mais julgadores. Quando na verdade deveria ser o oposto, né? Com quem temos mais intimidade, com quem mais amamos, deveríamos ser muito mais misericordiosos. Porque a palavra diz assim, que se você não tem cuidado dos da sua própria casa, somos piores do que os incrédulos e temos negado a fé. Outra coisa é muitas vezes aquela coisa da identificação. Identificação. Ai, não gosto muito do jeito daquela pessoa, não bato muito com ele, então, para ele, juízo. Esse aqui parece tanto comigo, a gente se dá bem, a gente se combina, a gente pensa igual, a gente se diverte, a gente tem uma conexão. Para esse, misericórdia. Às vezes uma mesma situação, dois padrões diferentes. E a Bíblia vem dizer que eu não posso ter dois pesos e duas medidas. Que eu não posso ter balança injusta. Que desafio, irmãos. Eu falei, é discipulado de Jesus. Não é de ninguém, não. É o discipulado de Jesus. Quer ser discípulo de Jesus? Nós vamos ter que fazer, sabe o quê? Nós. Estou falando de ninguém, estou falando de mim. Nós vamos ter que ir para a cruz. Vamos ter que morrer para nós mesmos. Vamos ter que nivelar as nossas balanças. Vamos ter que parar de ter preferências. Vamos ter que olhar a todos com a mesma misericórdia, com o mesmo amor. Vamos ter que ter um coração onde a misericórdia triunfa sempre sobre o juízo. Porque essa é a palavra do Senhor para nós. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Pastora, como que eu vou perceber muitas vezes essas coisas, essa diferença na minha vida, né? Como que a gente discerne isso, irmãos? Peneirando de novo as nossas motivações, né? Eu falei da diferença do confronto, da exortação. Quando que é um confronto em amor? Quando que é uma exortação? Eu acho que, na verdade, no fundo, a gente sabe. É mensurando o sentimento que há por trás. Eu falei para que a pessoa se levante. Eu falei por amor. Ou eu falei e vou continuar na torcida para que aquilo que eu falei se cumpra. Para eu dizer assim, eu estava certo sobre aquela pessoa. Eu não disse? Eu não falei? Percebi logo. O confronto, a exortação é cheia de misericórdia. A gente faz essas perguntas. Por que eu falei? Por que eu disse? O julgamento fala mal. A exortação respeita, ama, ajuda. A exortação é tão sábia que ela tem discernimento. Discernimento do como falar, do que falar. O confronto é uma das coisas mais amorosas que um líder pode fazer. Amém? Você entende isso? O confronto. Que um pai
pode fazer, que uma mãe pode fazer, que um bom chefe pode fazer, que um verdadeiro amigo, irmão pode fazer. É a coisa mais amorosa. Natã confrontou Davi, os profetas aos reis, Jesus confrontou a Pedro, a Tomé, aos seus discípulos. Pastor, ele confrontou quantas vezes? Homens de pequena fé. Isso é confronto, né, irmão? Não é mole, não. Quantas vezes ele os confrontou? Ele virou para Pedro e falou: Pedro, quando você se converter, isso é confronto. Fiéis são as feridas feitas por aquele que ama, diz a palavra do Senhor. Amém? Ter todo discernimento, ter sabedoria. Então, para entender um pouco mais essa diferenciação, o que é julgamento? Se sentir superior, ter opiniões sobre, olhar as aparências, catalogar e compactar as pessoas nas minhas pastinhas. Querer ser como Deus. O que causa o julgar? Orgulho, insegurança, ciúme e imaturidade. Quais são os sintomas que vão ser resultado disso? Conflito, discórdia, legalismo, falta de compaixão e graça, falta de tolerância com as fraquezas, se isolar, se projetar, falta de boa vontade, autoprojeção, senso de superioridade espiritual, fofoca, mexerico, falar negativamente sobre os outros. A palavra de Deus diz, em Provérbios 13:10, o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Tiago 4, do 11 ao 12, anota aí. Tiago 4, do 11 ao 12, diz assim: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Colossenses 3, 12 e 14. Anota aí, irmão, depois você lê isso tudo essa semana. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Amém? Glória a Deus. E eu quero... Deixa eu só olhar o meu horário aqui. Tá bom. Quero terminar, os músicos podem vir. Vou parar por aqui. Não vou entrar em outras partes que temos aqui. Eu quero então terminar com um texto de Ezequiel 33, 31. Ezequiel 33, 31. Irmãos, presta atenção nisso, isso é muito importante, essa parte final. Essa parte final, ela vem trazer um equilíbrio para nós, muito importante.
Porque é verdade. É verdade que por vezes não somos misericordiosos. É verdade que por vezes, quando a causa é nossa, nós queremos misericórdia. Quando a causa é do outro, nós clamamos por justiça. Aprenda uma coisa. Quando você clama por justiça, a justiça é justa. Vou ser redundante. Então, se você clama por justiça, você está pedindo justiça para os dois lados. Não se engane. Às vezes na hora da raiva, de alguém, Senhor, Tu és a minha justiça, faz justiça. Cuidado, porque a justiça ela é uma balança. Você já viu que o símbolo da justiça é uma balança? Ela só se faz quando ela está equalizada, quando ela tem o mesmo peso e a mesma medida. Então cuidado quando você pede justiça, porque a justiça virá para os dois lados. Eu aprendi isso na minha vida. E desde que eu aprendi isso, ao invés de justiça, quando uma situação se levanta, mesmo de afronta contra mim, mesmo de injustiça, ainda que, porque a gente sempre vai se achar injustiçado, irmão. A gente nunca sabe se a gente realmente foi injustiçado. A gente sempre vai se achar. É da natureza humana. E aí eu aprendi a sempre orar por misericórdia. Ao invés de pedir justiça, pedir misericórdia. Senhor, misericórdia. Porque eu sei que haverá misericórdia para aquele lado, mas haverá misericórdia para mim também. Haverá misericórdia para mim também. Então eu quero trazer um equilíbrio, a essa palavra, sim, de misericórdia. Mas por outro lado eu quero falar de um perigo. É não entender ou querer generalizar, o que Jesus falou nesse texto. Voltando a Mateus para encerrar. Não julgueis para não serem julgados. Irmãos, está claramente ali que é um julgamento, onde é acusador, é aquele dedo em riste, é para matar, é para criticar, é para falar do outro sem olhar a sua própria condição. Não tem a ver com confronto e exortação. Em nome desse não julgar, muitas pessoas não aceitam mais o confronto que vem do Senhor. O confronto que Deus usa um líder para fazer na sua vida, para trazer a sua vida. Muitas pessoas acham que qualquer exortação é falta de amor. Nossa, o pastor não pode falar, isso é falta de amor. Ué, como assim eu não posso ser um obreiro porque eu não sou casado legalmente, eu moro com alguém? Isso é falta de amor. Como assim? Como assim? Eu fumo, por que eu não posso dar aula no ministério infantil? Isso é falta de amor, isso é julgamento. Irmãos, cuidado. Cuidado. A exortação é bíblica, o confronto é bíblico, feito em amor, dentro da palavra e para o crescimento. Não é sobre isso que Jesus estava falando ali, não. E a gente sabe a diferença. Quando a gente julga para matar o outro, quando a gente julga por falta de misericórdia. E quando você está ensinando a palavra. Olha o sermão da montanha, confronto puro. Eu estou aqui a 9 palavras e quando eu subo eu já falo, Jesus tem misericórdia de mim. De novo, é confronto. É confronto. Irmãos, não se iluda. Cuidado com isso. Olha aqui o que diz Ezequiel 33, 31. Presta atenção no que diz esse texto. Eles vêm a ti como o povo costuma vir. E se assentam diante de ti como meu povo. Ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro.
Irmãos, é muito forte que eu vou falar agora, mas eu vou falar. Muitos têm deturpado e achado que amor é aceitar tudo. O muito amor é aceitar tudo. Líderes que não confrontam de acordo com a palavra, em nome de não julgar. Muitas vezes a ênfase, essas palavras agora, são do reverendo Augusto Nicodemos, da primeira presbiteriana de Goiânia, que eu vou citar. Ele disse assim: muitas vezes a ênfase ao amor é simplesmente uma capa para acobertar uma conduta imoral ou irregular diante de Deus. Dou ênfase ao amor, aqui pode tudo. Aqui é o amor, aqui não tem julgamento. Para acobertar uma conduta imoral ou irregular diante de Deus. O que nós acabamos de ler? Com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eu falo qualquer coisa para ninguém sair da igreja, para continuar dizimando, ofertando. Eu negocio o que é absoluto. Eu tenho medo de falar, de pregar a palavra verdadeiramente, porque o amor bíblico disciplina, corrige. A Bíblia diz, ele repreende ao filho que ama, na verdade da palavra. Na verdade da palavra. Muitos têm baixado muito o nível do evangelho em nome de um amor que aceita todos, deturpando verdades bíblicas, deixando de ensinar os princípios da palavra, impedindo que o outro cresça, porque nada nos faz crescer mais do que um confronto, né? Do que a palavra, do que sermos confrontados, luz nas nossas trevas. Cuidado com isso, irmãos, cuidado, porque às vezes a gente ouve o que a gente quer ouvir, e aí a gente escuta uma palavra como essa e fala: ah lá, viu? Estão me julgando, estão isso, estão aquilo. Ah, o pastor quando prega isso está me julgando. Irmãos, ninguém está te julgando se é a palavra que é pregada. Você está sendo confrontado pela palavra em amor. Abra o teu coração e receba. Abra o teu coração e receba. Eu vou voltar a dizer, uma das coisas mais amorosas que um líder pode fazer, que uma autoridade pode fazer, eu falo líder, eu falo pastor, eu falo pai, eu falo mãe, eu falo de um amigo verdadeiro, de um companheiro de jugo. A coisa mais amorosa é confrontar na verdade da palavra. Fazer o que Natan fez com Davi, sabe? Levar Davi a ver o que ele tinha feito, o que ele tinha cometido. E deu a oportunidade de Davi ao arrependimento, à mudança de rumo, a se levantar. Oh, querido, abre o teu coração. Tem pessoas que se sentem muito ofendidas com um confronto, com uma exortação. Deixa eu te dizer, se tem uma das coisas que eu sempre fui mais aberta na minha vida, é para confronto, exortação. Sempre eu fui buscar isso. Eu não queria só, ai que linda, parabéns, você é maravilhosa, não. Sempre que eu vim de uma geração que a gente tinha discipuladores, pessoas com autoridade espiritual que nós reconhecíamos para estar sobre a nossa vida. Enquanto todos corriam para uma discipuladora, né, amorosa, né, você é linda, maravilhosa, Jesus te ama, você é tudo de bom. Isso é importante, claro. Eu olhava para aquela mais firme, que tinha coragem de olhar no meu olho e dizer assim, ó, cuidado, você é prepotente. Cuidado com isso. É seu temperamento, mas você precisa lidar com isso. Porque isso não está na palavra. A Bíblia manda a gente ser humilde, ser manso. Eu louvo a Deus pela vida de cada uma dessas discipuladoras, que eu dei a oportunidade de olhar no meu olho, de falar com toda unção e autoridade de Deus, de que eu precisava mudar, de que eu precisava melhorar, de que Deus tinha um grande plano para a minha vida, mas Ele precisava trabalhar em mim. Ele precisava que eu fosse para a cruz. Ele precisava que eu matasse a minha carne. Muito obrigada a cada uma delas. Um
uma delas faleceu recentemente. 2 já faleceram, na verdade. Mas a primeira delas, né, foi a Sula. Eu fiquei muito triste. Ela foi fazer uma cirurgia no coração e faleceu. Eu louvo a Deus pela vida dela. Louvo a Deus pela vida da irmã Carolina, esposa do pastor Robert. Quantas vezes aquela mulher olhou dentro da minha alma e me disse o que ninguém tinha coragem de me dizer. E que devia pensar de mim. Todo mundo devia pensar aquilo. Mas ninguém tinha coragem de me dizer. E ela olhava dentro da minha alma. E ela me falava. Irmãos, coração ensinável é tudo que a gente precisa para crescer e para avançar no reino de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor nos faça crescer nesse discernimento, nos libertando do julgamento, sabe, desse julgamento humano, desse apontar de dedo, que é para matar, que é para ferir, que é para eu ter razão. Mas por outro lado, nos abrindo a ouvir os confrontos que vêm em amor da parte de Deus, da sua palavra, para nos fazer crescer, para nos fazer prosperar, assim como é próspera a nossa alma. Amém? Que o Senhor te abençoe nessa manhã.